nós vamos cobrir o lado da tributação da renda no nosso projeto. E aqui vamos tratar de uma visão mais geral, mais conceitual, do que entrar em muitos detalhes, mas suficiente para indicar as direções de mudança. Não é esse aqui. Nós começamos por indicar que tem muitas coisas boas no regime de tributação de renda do Brasil. Uma delas é que nós temos o sistema de tributação dual, em que as pessoas são tributadas de uma forma no rendimento de trabalho, de outra forma em rendimentos de capital, o que facilita muito a tributação. Vocês recebem no fim do ano do seu banco uma declaração de quanto recebeu de rendimentos, de quanto tem em saldo nos seus fundos, é só botar na declaração de uma maneira bastante sigela. Isso é uma coisa muito positiva, não é? Nós temos o sistema de retenção na fontes pagadoras, que a maior parte do imposto já é pago quando você recebe o rendimento, não tem que se preocupar muito com isso. Você tributa diferenciadamente os pequenos negócios, embora haja muitos problemas que nós vamos discutir em seguida, e você tem uma interação eletrônica entre o fisco, as fontes pagadoras e os contribuintes. Esse mês de março, a Receita Federal já colocou a declaração eletrônica à disposição da gente, então nós já nos começamos a preocupar de coletar diversas informações e fazer isso, mas fazemos de uma maneira relativamente simples, à distância, sem muito problema. Agora, o imposto de renda tem muitas coisas que precisam ser mudadas. Agora, na parte de cima, existe uma erosão importante das bases tributárias, ou seja, nem toda a renda é tributada. E essa não tributação da renda, ela não beneficia a todos igualmente. As pessoas de rendas mais elevadas tendem a ter mais rendimentos não tributados. Para o imposto que se pretende ser o paradigma de justiça tributária, realmente deixa as coisas de cabeça para baixo. As atividades econômicas não são tratadas isonomicamente. Alguns têm mecanismo de escapar ao imposto, de ser tributados mais levemente que outros. Então, o mesmo rendimento está sujeito a tributação diferente de acordo com a atividade das pessoas. Isso reflete, naturalmente, a capacidade de certos grupos de obterem vantagens legislativas peculiares às suas funções ou à sua atividade, né? E resulta tudo isso numa insuficiente progressividade efetiva, embora exista uma alíquotas crescentes, 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%, na prática as pessoas pagam uma alíquota muito menor do que isso, e resulta que a tributação acaba sendo mais pesada sobre aqueles assalariados de renda média e alta que não têm condições de fazer planejamentos tributários, né? Em cima disso tudo, tem uma complexidade muito grande e do peso das obrigações acessórias, sobretudo no campo empresarial, as firmas que pagam pelo lucro real, as empresas que têm investimentos de porte, as empresas que lidam com controladas no exterior ou são subsidiárias de empresas do estrangeiro, enfrentam a complexidade e uma insegurança jurídica tal que gera muito autoinfração, muita aplicação de multas e muitos processos judiciais, como bem mencionou aqui o professor Eurico. Bem, vemos, para ilustrar o que eu dizia da falta de isonomia e progressividade do imposto, nós vemos nesse quadro o perfil dos declarantes do imposto de renda das pessoas físicas no ano de 2015, o último em que os dados estão disponíveis. Então, nós temos aqui de 27 mil contribuintes, naturalmente os de renda mais elevada, os de mais de 160 salários mínimos, são bem menos do que os de renda mais baixa, não é isso? E aqui nós temos os rendimentos correspondentes. Listamos aqui os rendimentos totais, os rendimentos tributáveis, veja como diminui muito mais rapidamente à medida que subimos nessa escala, não é? Os rendimentos tributáveis. Esses são os tributados exclusivamente na fonte, e esses são os rendimentos isentos. Veja que coisa interessante, a proporção de rendimentos isentos sobre rendimentos totais é 31%
para a faixa de renda reduzida, 12% para o seguinte, 25%, 47%, chegando a 69%. Ou seja, as classes de renda mais elevadas têm uma proporção enorme da sua renda que escapam de qualquer tributação. Não é? Isso não é exatamente uma coisa que apela ao nosso sentido de justiça. Então, isso pede por reformas, pede por uma transformação, por mais justiça tributária, não é isso? Então, até porque o imposto de renda das pessoas físicas é considerado um instrumento por excelência de redistribuição de renda, de tributar as pessoas mais pesadamente, fazendo contribuir mais os que recebem mais. Não é? Então, por que isso não acontece com o nosso imposto de renda? Porque há regimes tributários preferenciais. Pessoas que têm uma renda relativamente elevada registram uma empresa para a qual canalizam seus rendimentos e, assim, escapa a tributação progressiva na pessoa física. É porque muitos rendimentos financeiros são isentos. As pessoas fazem aplicação e escapam da tributação. Por exemplo, se eu tiver uma casa e colocar para alugar, o aluguel que recebo está sujeito a um pagamento mensal, tenho que fazer um carnelhão. No fim do ano, eu tenho que incluir na declaração. É complexo e é pesado. Mas, se eu tiver muitas casas e me organizar juridicamente como uma empresa, já tem um tratamento diferente. E se eu, ao invés de comprar uma casa para alugar, eu investir num fundo de investimento imobiliário que faz a mesma coisa, eu não vou pagar nada, é totalmente isento de imposto. Então, é uma inversão da ordem das coisas, o fato de que nós temos esse tipo de rendimento financeiro e, além do mais, todos os tipos de incentivos que, na verdade, são exonerações de imposto travestidos de interesse social. Não é? Responde à posição política influente de certos grupos de pessoas. Os incentivos fiscais, que são dados muitas vezes sem uma contrapartida adequada, e as categorias de rendas que fogem à tributação. Por exemplo, algumas coisas que são rendas que se rotulam de indenizações, disso, daquilo, como uma forma de escapar da tributação. Tudo isso faz com que escapem da tributação progressiva e o imposto se torne menos justo. Naturalmente, então, para falar de justiça tributária no imposto de renda, não devemos começar a pensar em aumentar alíquotas, de cobrar alíquotas maiores do que as que nós já temos. Se nós as cobrarmos efetivamente, de todos, nós vamos ter uma tributação muito mais progressiva que nós temos hoje, que, na prática, pode até ser regressiva. Não é? Então, a nossa proposta, nesse contexto, é separar a tributação dos rendimentos das pessoas em dois tipos. O rendimento do trabalho, que seguem abrigados na tributação progressiva como é hoje, e os rendimentos de capital, que passam a sofrer uma tributação flat sobre todas as formas de rendimentos, porque nós sabemos que não é possível tributar um rendimento de capital e deixar outro sem tributar, porque há formas engenhosas de transformar uma coisa na outra. E também o Estado não pode ter uma atitude paternalista de dizer, olha, se você aplicar por 6 meses uma alíquota, se você aplicar por 7 meses já é uma alíquota menor. Isso não compete ao Estado ficar indicando o prazo da sua inversão, não é uma função do Estado. Deixar a critério de cada um fazer a aplicação que bem entenda, contanto que pague o imposto de uma forma uniforme junto com todos. Não é? Então, quanto às pessoas jurídicas, às empresas, o que nós temos é uma situação bastante dramática, porque a nossa tributação de 34% aparece como excessivamente elevada. Os Estados Unidos acaba de reduzir o seu imposto de pessoa jurídica de 35% para 21%, e com isso o Brasil ficou sendo, depois que outros países também reduziram as suas alíquotas,
a Austrália, a França, a Alemanha, outros, nós ficamos com a alíquota mais elevada do mundo. Parece que o Brasil é um país de altíssima tributação sobre as empresas. Talvez isso seja uma percepção equivocada pelo fato de que o Brasil tributa uma vez só, tributa quando a empresa adquire o rendimento. Quando distribui, já não paga mais nada. Então, tributamos na cabeça, no oferimento do rendimento. Outros países tributam a alíquota menor à empresa, mas cobram imposto quando o dividendo é distribuído. Não é? É uma tributação em 2 estágios. Então, essa questão nós precisamos rever, e também a tributação das empresas que têm filiais no exterior, que no caso do Brasil é bastante gravoso, porque nós tributamos uma empresa pelos resultados da atividade delas no Brasil e pelo resultado das atividades de todas as afiliadas dela nos outros países, tornando praticamente impossível o desenvolvimento de corporações multinacionais com sede no Brasil. Num mundo extremamente competitivo como o nosso, essa política possivelmente não nos sirva adequadamente. É algo que nós precisamos rever. As linhas de como isso vai ser revisto, nós ainda estamos estudando, elaborando, sob o ponto de vista de qual é o que convém ao Brasil num contexto de fortíssima concorrência internacional, não somente em comércio, mas em investimento, não é? E também com o objetivo importante de manter a receita tributária que corresponde ao imposto de renda das pessoas jurídicas, importantíssimo para as unidades federadas brasileiras. Né? Bem, há possibilidade, para reduzir a alíquota, há possibilidade de fazer movimentos compensatórios expandindo a base. Assim, o número de benefícios fiscais excessivos pode ser diminuídos e alguns deles eliminados, de forma que, como mencionou-se aqui, não estejam uns a pagar pelo não pagamento por outros. É possível seguir o adágio de que onde todos pagam menos. Não é? Nós podemos aumentar a esfera de contribuição para permitir uma redução de alíquota. Temos que rever a questão da tributação das organizações empresariais, empresas que se fundem, que se combinam, que fazem splits, que também está desatualizado, e o tratamento de rendas pessoais como renda empresarial, que é o fenômeno da pejotização, que já ouviram falar, o fenômeno de que você disfarça os seus rendimentos de forma a escapar da tributação progressiva e vai pagar uma alíquota muito reduzida como empresa. Tem ainda alguns minutos, Tiago? Tem mais 3 minutos. Tá bem, eu vou completar aqui. Então, essa redução de alíquota parece ser uma necessidade, teremos que ver como fazer isso da melhor maneira, acompanhando essa pressão internacional. Não é? O caminho preferencial é de eliminar as distorções e simplificar o tributo, tornando ele mais isonômico. E está também no nosso radar a unificação da contribuição social sobre o lucro líquido com o imposto de renda da pessoa jurídica, que são tributos muito semelhantes, mas com destinação de recursos diferentes, e que já seria em si uma simplificação essa fusão dos dois. É uma questão premente nesse assunto no Brasil, que é a questão da tributação dos dividendos, mas visto isso com uma visão mais ampla da integração da pessoa física, dos acionistas, com as pessoas jurídicas de que eles participam. Temos que revisitar esse assunto sob a ótica da eficiência e da equidade. Bom, no mercado financeiro, como já adiantei, a nossa proposta sugere uma tributação uniforme de todos os tipos de rendimentos, né? Tendo cuidado
de fazer uma tributação a um nível adequado para levar em conta que a tributação de capitais denominados em reais, eles sofrem uma perda de capacidade aquisitiva pela inflação, não é? E temos também um tratamento mais adequado dos rendimentos, dos ganhos de capital, que são aqueles valores que se oferem quando se vende alguma coisa, de mais-valia sobre o preço de custo do mesmo bem, né? Então, todas essas reformas, nós supomos que vai permitir um aumento da arrecadação, um aumento da tributação da pessoa jurídica e da pessoa física, e do imposto de renda na fonte, que vai permitir um espaço fiscal para financiar redução em outras áreas da tributação, mesmo se nós tivermos um horizonte de manutenção da carga tributária aos níveis correntes, é possível reduzir a tributação sobre elementos mais distorcivos do sistema, que vai ser falado em seguida aqui. É só isso. Obrigado.